Oi Barbie, oi Ken, oi Barbie, oi Barbie, oi Barbie. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, bem-vindes aqui de volta ao canal. Eu sou Sica Moura e hoje a gente vai falar sobre o primeiro live action da boneca mais famosa do mundo, a Barbie. Nesse vídeo eu separei 10 curiosidades que vocês talvez não saibam sobre essa produção que estreia essa semana no mundo todo. Então, se você tá na expectativa pelo filme da Barbie, assim como eu, esse vídeo é pra você. E se você não tem ideia de porquê do fuzuê todo em volta desse filme, esse vídeo também é pra você. Então fica comigo depois da vinheta aí, bora lá! Antes de começar, eu queria pedir que vocês já deixem o seu like, se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos, porque isso ajuda a espalhar esse vídeo para mais pessoas e ajuda esse canalzinho a crescer cada vez mais. Então, o meu muito obrigado desde já. Bom, em primeiro lugar, já faz muitos anos que a Mattel vem planejando um filme da Barbie. Na verdade, em 2009, eles chegaram a fechar um contrato com a Universal que manteve os direitos da boneca por alguns anos, mas acabou não dando seguimento ao projeto. Então, em 2014, os direitos passaram dessa vez para a Sony Pictures, que chegou a contratar roteirista, chegou a contratar diretor, chegou a contratar elenco, mas parece que eles nunca concordaram muito bem acerca do tom que teria esse filme. Quem viveria a boneca nessa versão seria a comediante Amy Schumer, e segundo ela, a ideia do estúdio era fazer uma espécie de anti-Barbie. Isso porque, naquele momento, a boneca vinha sendo muito criticada por estabelecer entre as crianças um padrão de beleza que seria irreal. E é claro que essa perspectiva mudou ao longo dos anos, até porque a Mattel começou a lançar uma linha de bonecas com corpos mais diversos, e hoje em dia a boneca é considerada por muitos como um verdadeiro ícone de empoderamento feminino. Isso porque, ao longo da sua história, a Barbie já teve mais de 180 carreiras, e segundo a sua criadora, a ideia por trás da boneca era que as meninas se projetassem nela e acreditassem que elas poderiam ser o que elas quisessem. Inclusive, a primeira Barbie astronauta foi lançada em 1964, anos antes do homem ir à Lua, em homenagem à russa Valentina Tereshkova, que foi a primeira mulher a ir ao espaço. Mas voltando lá a essa produção, 2014 também foi o ano que marcou a chegada aos cinemas de Uma Aventura Lego, que também era um filme baseado numa linha de brinquedos. E aí, segundo a roteirista contratada, a Diablo Cody, ela não conseguia pensar em nada que fosse metalinguístico e que fugisse do que o Lego já tinha feito. Inclusive é curioso que quem faz o vilão do filme Lego é o Will Ferrell, que ele dá a voz a um empresário ganancioso. E aqui no filme da Barbie, novamente, nós temos o Will Ferrell também sendo o empresário ganancioso por trás da Mattel. A Diablo Cody também reclamou que eles não tinham muitas liberdades para escrever, e aí em 2017 o pessoal abandonou de vez o projeto, que passou agora para as mãos da Warner. O roteiro de Barbie foi feito como uma colaboração entre a diretora Greta Gerwig e Noah Baumbach, que ficou conhecido especialmente pelo seu excelente trabalho em Histórias de um Casamento. E esse roteiro tem sido mantido às 7 chaves. Inclusive, se você assistir aos trailers e aos promos de divulgação do filme, você percebe que eles contam muito pouco sobre a história do filme. E segundo muitas pessoas ali dos bastidores de Hollywood, esse é um dos roteiros mais interessantes que circularam pela cidade do cinema nos últimos anos. Inclusive foi esse o argumento que o agente do Simu Liu, que faz um dos Kens, usou para convencê-lo a aceitar um papel na produção. Como eu disse, Greta Gerwig é quem dirige esse filme e ela é muito conhecida por seu trabalho em filmes indies e também por ser uma diretora assumidamente feminista, o que provavelmente vai trazer algumas discussões muito interessantes para a trama. Só para vocês terem uma ideia, ela foi indicada ao Oscar 2 vezes, uma vez pela direção de Lady Bird e a outra pelo Pequenas Mulheres. Apesar dessa ser a primeira experiência da Greta num blockbuster dessa magnitude, todos os envolvidos, inclusive os atores, disseram que ela se saiu muito bem nesse trabalho.
E é o que dá pra ver também pelo material de divulgação. E talvez Barbie tenha um dos elencos mais estrelados de uma produção de Hollywood nos últimos anos. Na lista a gente pode contar com a Margot Robbie, que faz a boneca principal e também produz o filme. A gente tem o Ryan Gosling, a gente tem a Emma Mackey, a gente tem a Kate McKinnon, a gente tem Alexandra Shipp, Dua Lipa, Simu Liu, John Cena e ninguém mais, ninguém menos que Helen Mirren na narração. Então, realmente, se um projeto conseguiu reunir tantas estrelas, é porque algo de muito bom deve ter aí. Outra curiosidade é que o Ryan Gosling inicialmente não queria aceitar de jeito nenhum o papel de Ken. Foi depois de muita insistência da Margot Robbie, através do telefone, e depois dela prometer dar um presente por dia para ele ao longo de um ano, que o ator finalmente aceitou o papel. Em algumas entrevistas, a Margot chegou a revelar que um dos grandes objetivos de carreira dela era de fato trabalhar com Ryan Gosling e que esse sonho estava finalmente se concretizando. Welcome to Barbie's Dream House. Todos os cenários da Barbilândia foram criados de verdade para o filme. Desde a casa dos sonhos, a praia, as ruas, foi tudo criado de verdade. E segundo algumas conversas de bastidores, foram muito longas as conversas do que seria real e o que não seria nesse mundo. Por exemplo, na Barbilândia não existe água, então quando a Barbie se banha ou quando ela escova os dentes, ela apenas finge. Também na cozinha, enquanto alguns itens são de verdade e podem ser retirados, outros são apenas pintados, assim como numa casa dos sonhos de verdade. Também dizem que a Greta tinha um quarto que ficou conhecido como Quarto Rosa, em que eles tinham em exposição todos os tons de rosa existentes no mercado para selecionar exatamente quais tons que seriam utilizados na Barbilândia. E foi tanta tinta rosa usada na produção dos cenários que isso acabou gerando uma escassez mundial de alguns tons de rosa por um certo período. Também já sabemos que o filme vai reverenciar várias eras diferentes da história da boneca, como é possível ver logo no seu primeiro teaser, em que a Margot Robbie aparece ali trajando o icônico maiô preto e branco, que foi o primeiro traje da Barbie. Para quem não sabe, a Barbie foi criada lá em 1959 pela Ruth Handler, que era esposa e sócia do fundador da Mattel. E a Ruth diz que teve essa ideia porque na época todas as bonecas que existiam eram bonecas bebês, que eram justamente criadas para treinar as meninas a serem mães. Então um dia ela viu a sua filha, que chamava Bárbara, brincando com bonecas de papel em que você podia trocar as roupas. E ela pensou, por que a gente não faz uma versão dessas bonecas em papel, só que em 3 dimensões? Foi durante uma viagem para a Alemanha que ela teve o primeiro contato com a Lily Build, que era uma boneca alemã inspirada em tirinhas de quadrinhos. E aí ela comprou 3 bonecas Lily Build e levou para os Estados Unidos, deixou uma com a sua filha Bárbara e as outras foram ser estudadas pela Mattel, que reproduziu a boneca basicamente igual e lançou sob o nome de Barbie, em homenagem à filha da Ruth. E como vocês podem ver, as bonecas são realmente basicamente idênticas. O que, é claro, não passou despercebido pela fabricante alemã, que entrou com processo contra a Mattel de violação de patente, já que eles tinham desenvolvido uma articulação nova que permitia o deslocamento do quadril da boneca. O processo não chegou aí aos tribunais e foi solucionado com a Mattel simplesmente comprando os direitos da Lily Build. Só que também essa primeira figura da Barbie gerou uma série de polêmicas, porque muitos pais acreditavam que a boneca tinha feições muito adultas e se questionavam se aquele brinquedo realmente era feito para crianças. E também não ajudava o fato de que as tirinhas de onde a Lily Build saiu eram tirinhas de conteúdo adulto. Isso nos leva à nossa próxima curiosidade. The choice is now yours. The first one, the high heel. You have to want to know, okay? Do it again. Bom, como eu disse, a Barbie foi lançada em 1959, depois em 1961 nós tivemos o lançamento do Ken, que se tornou seu eterno namorado, e em 1963 a Barbie ganharia sua primeira amiga. E a Midi foi criada justamente em resposta a essas críticas que diziam que a Barbie tinha feições muito adultas e que questionavam se ela seria um brinquedo de criança.
Então a Midi tinha um rosto muito mais arredondado, com sardas e os olhos maiores, sem maquiagem, para se comunicar mais com o público jovem. Além dos seus característicos cabelos ruivos. A Midi até fez um relativo sucesso ali na década de 60, mas alguns anos depois ela acabou sendo descontinuada, voltando às prateleiras apenas na década de 90 e com uma nova polêmica. Isso porque a série Happy Family trazia uma versão da Midi grávida em que era possível remover a barriga e tirar o bebê lá de dentro. Só que, novamente, muitos pais preocupados disseram que, na verdade, aquela boneca estava incentivando a gravidez na adolescência, apesar da Midi ser retratada como uma mulher adulta e casada. Mas, mesmo assim, preocupada com a repercussão, a Mattel foi lá e descontinuou essa versão, lançando uma nova em que a Midi já vinha com o bebê nascido. Inclusive eu lembro que uma amiga tinha essa boneca quando eu era criança e ela era uma das minhas favoritas. Eu achava incrível esse negócio de tirar o bebê e... enfim. Mas parece que até hoje gravidez ainda é um grande tabu. Mas o legal é que a Midi está no filme e retratada como grávida. Inclusive, em um dos spots que foram divulgados, o Will Ferrell, que é o presidente da Mattel no filme, está na Barbilândia. Quando ele vê a Midi grávida, ele olha horrorizado e diz: pelo amor de Deus, diz que a gente descontinuou ela. E, de fato, a Midi foi descontinuada. Hi, Barbie. Oh, hi, Alan. There are no multiples of Alan. He's just Alan. Yeah, Outro personagem que aparece no filme é o Alan, interpretado pelo Michael Cera. E nos materiais de divulgação, eles sempre dizem que Alan é único. Isso porque o Alan foi lançado também na década de 60, inicialmente como um amigo do Ken e depois como namorado da Midi, mas ele foi rapidamente descontinuado. Por isso que o marketing do filme diz que tem apenas um. Inclusive, olha o figurino do Michael Cera e vê se não é igualzinho à roupa do Alan original. E agora vamos à nossa última curiosidade, que pode ser considerada por muitos de vocês como um spoiler do filme. Então, se você não quer passar pelo risco de tomar um spoiler, eu sugiro que você pare por aqui e volte depois de assistir o filme. I just don't know who I am without you. You're 10. But it's Barbie and Ken. There is no just Ken. Então bora lá, segundo algumas fontes, o Ken vai ser o grande vilão do filme. Inclusive, isso é corroborado por alguns trechinhos que saíram nos spots. Por exemplo, em uma música cantada pelo Ryan Gosling, o boneco mostra toda a sua insatisfação em ser sempre colocado em escanteio, em ser considerado sempre como apenas um acessório para Barbie. Outros teasers mostram que a vida na Barbilândia é perfeita, menos se você seja um Ken. Quando é perguntada sobre onde os Kens vivem, por exemplo, a personagem da Margot Robbie diz que não tem a menor ideia. Então a teoria é de que, depois de vir ao mundo dos humanos e ver como os homens são privilegiados na nossa sociedade, o Ken voltaria para Barbilândia e lideraria uma revolta. E aí todas as Barbies teriam que se unir para tirar os Kens do poder. Bom pessoal, essas foram 10 curiosidades sobre o filme da Barbie. Se você ficou até aqui, provavelmente é porque você gostou, então eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, porque isso ajuda demais a gente a crescer aqui no YouTube. Se quiser também, ative o sininho de notificações para você receber sempre em primeira mão todas as novidades aqui do canal. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima.